Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse o nosso site andrepirajá.com.br, onde lá você vai ter acesso aos demais canais, YouTube, páginas do Produtores pela Liberdade, livros, entre outras coisas. Hoje eu quero tratar de um tema um pouco mais específico, talvez fazer um paralelo para que a gente possa, de certa forma, contribuir para instalar as pessoas na realidade. O que eu quero dizer? Não adianta nós discutirmos direito de propriedade, tá? Não adianta nós discutirmos direito de propriedade se nós temos premissas muito mais importantes antes que estão sendo desvirtuadas. É como se eu quisesse discutir aonde eu vou plantar uma árvore frutífera se eu não tenho nem o terreno preparado para isso. Então você não discute, você primeiro tem que preparar a base. E partindo dessa premissa, para a gente entrar numa discussão sobre liberdade, segurança, vida e propriedade privada, são direitos naturais, ou seja, que antecedem qualquer dispositivo legal, que deveriam ser observados antes de qualquer dispositivo legal, que deveriam inclusive nos seus respectivos dispositivos legais, fazer a legislação com base naqueles usos e costumes onde reiteradamente eles devem ser normatizados, partindo da premissa, aí desculpa um pouco mais de tecnicidade, a gente está falando de direito romano-germânico, desculpa se isso pode parecer alguma coisa estranha, mas a nossa legislação ela parte da premissa de organização da vida social com base em dispositivos legais ou que garantam a permissibilidade ou que, se não está previsto em lei, que você garanta usos e costumes daqueles, observados os princípios gerais, ou seja, a nossa vida ela é, entre aspas, autorizada, com base numa lei. Nós temos uma lei que sustenta a nossa vida social e nós temos que realizar obrigações ou não previstas em lei, de acordo com cada qual. E partindo dessa ideia, a nossa legislação não reflete efetivamente o que o brasileiro deseja, o que o brasileiro crê e o que o brasileiro busca. Tá? Por quê? Porque ela traz princípios e entre outras questões que eles são, de certa forma, não explicados à sociedade e utilizados como meio de manipular a sociedade, como eu trouxe a questão da função social da terra. A partir do momento que você traz a discussão da função social da terra e traz o verdadeiro problema dela, por exemplo, as pessoas passam a não concordar com isso, porque ela fala, não, mas espera aí, eu não concordei com isso. Mas alguns pensadores, entre outros, vão dizer, não, mas nós vivemos um contrato social onde o manto da sociedade deve ser regido por princípios elevados. Todo mundo que acredita que pode mudar o mundo está disposto a ser um tirano. É essa a discussão. Todo mundo acha que está alçado a um lugar melhor para reger a sociedade, ele é um tirano. É isso que as pessoas precisam entender, tá? Então, a grande verdade é que hoje, para que a gente compreenda direito de propriedade, o que está acontecendo, a forma como a sociedade é manipulada, basta nós vermos a quantidade de pessoas que possuem desordens do ponto de vista moral, ético, que elas ainda não entenderam aonde elas estão colocadas no mundo para que ela possa discutir esses temas. Basta ver Congresso Nacional, são poucos os políticos que a gente tem efetivamente instalados na realidade, dispostos a defender o que realmente importa. E por que eu estou trazendo isso? Eu vou fazer um paralelo muito simples, muito simples. Alexandre de Moraes suspende resolução do CFM que proíbe a sistolia fetal. O que foi essa discussão? Essa discussão basicamente envolve a suspensão de uma portaria, de uma instrução normativa do Conselho Federal de Medicina, onde impedia que utilizasse injeção de cloreto de potássio para assassinar bebês no ventre. E o que isso quer dizer? Cloreto de potássio no coração do bebê dentro do ventre estoura, o coração, ele morre. Só que esse mesmo tipo de portaria é proibido, por exemplo, na utilização em animais. Esse mesmo medicamento, essa mesma droga, vamos assim dizer,
ela é proibida no uso de animais, para sacrifício de animais. Mas agora é permitido para humanos. Então, o primeiro ponto começa: quanto vale a vida humana? Como é que nós vamos discutir propriedade se nós temos relativizada a vida humana? É um passo anterior. E vejam, eu não sou a pessoa mais indicada para ficar discutindo, entre outras coisas. Eu tendo a me limitar o pouco que eu sei. Mas eu tenho visto as pessoas, de certa forma, esquecendo o que é o irmão, o outro humano. E aí não tem como a gente discutir direito de propriedade. Não tem como a gente discutir mudanças climáticas. Essas pessoas não têm consciência onde elas estão. A desordem de elevar a natureza a ponto de transformá-la em Deus, uma idolatria à natureza, a deusa Gaia, entre todos do gênero, que muitas pessoas podem falar assim: não, eu não concordo com isso, mas as atitudes de algumas pessoas induzem a isso. Tem um documento, um livro que fala sobre as Religiões Unidas, né? A iniciativa das Religiões Unidas, onde a natureza é, de certa forma, colocada num ponto onde existe um consenso entre essas religiões unidas em elevá-la ao ponto de transformar em Deus. Chesterton já dizia: onde houver idolatria animal, haverá sacrifício humano. Se nós não enxergamos a vida humana, o humano, a dignidade do próximo como algo mais elevado que a natureza, nós nunca iremos conseguir discutir direito de propriedade ou mudanças climáticas. É isso que as pessoas têm que entender. Antes de vocês entenderem um problema, por que eu estou dizendo isso? Olha aqui como é simples. Crianças e jovens brasileiros vítimas invisíveis das desigualdades ao acesso ao saneamento. Papapá. Vamos direto no que importa, tá? Quando se trata de esgoto, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a instalações sanitárias adequadas, não compartilhadas com outras moradias, com esgoto coletado e tratado de forma segura. Desse total, 2,3 milhões ainda defecam a céu aberto. A céu aberto. Nós temos diversas doenças e mortes tratadas que têm relação direta com o saneamento básico, e nós temos metade da população brasileira sem as mínimas condições de tratamento de esgoto e saneamento básico, e nós estamos fazendo financiamento de pastagem degradada. Vocês conseguem entender? O ponto de vista humano antes da gente começar a tratar outros temas? Eu preciso fazer esse leque para vocês, para que vocês comecem a compreender a verdadeira urgência. Como é que eu vou criar um fundo de combate à mudança climática no Brasil, captando recursos, entre outras coisas, se eu não tenho tratamento de esgoto no Brasil? Eu não fiz nem o serviço de casa e eu estou tentando alterar o clima do mundo. Vocês conseguem entender? E veja, a mesma agenda que busca a manipulação do clima ou controle do clima, que isso, é claro, se nós olharmos para trás, é o mesmo fato que ocorreu entre a mulher e a serpente, oferecendo frutos, sereis como deuses, né? Então o homem agora acha que ele pode controlar o cosmos, o mundo, né? Ele é o centro do mundo, afinal, né? O mesmo fato, nós fazemos um paralelo com, e aí que entra o ponto, mais de décadas, isso para não dizer séculos que começaram, mas décadas, talvez até um retorno. O Bernardo Kister talvez concorde um pouco do neopaganismo, tem esse traço animal, essa relativização da vida humana, e a gente precisa substituir a vida humana, por exemplo, pela natureza, né? James Cameron, né? Avatar, entre aquelas historinhas, né?
nós temos uma circunstância onde o homem... Olha como é incrível como a igreja ela é a melhor pedagoga que tem, porque ela teve o melhor professor, que é Jesus Cristo, né? Quando o homem foi criado, né? E Deus criou todas as coisas, né? Para ele, o jardim, os animais, enfim, ele chamou o homem para que o homem nomeasse os animais, e os animais iam passando na frente dele e ele dava nome a cada um dos animais. E aí, em todos aqueles animais no jardim, ele viu e não encontrou nenhum semelhante a ele, que o fizesse companhia. Crê em Deus Pai, Deus eterno. Preste atenção comigo. Olha o pensamento da pedagogia, tá? Da igreja. Se o homem não encontrou nenhum que lhe fizesse companhia e se sentiu só diante de um jardim rodeado de animais, de frutas, de plantinha, de tudo, o homem ainda se sentiu só. Deus o fez dormir, né? Tirou e da costela dele, do lado dele, de uma forma igual, para que não fosse nem na cabeça acima e nem sujeito, submisso abaixo, no pé, mas igual, da costela, da lateral, lhe deu uma mulher como companheira, um outro ser humano. Ponto. Não foi o cavalo do telhado, não foi o cachorrinho, foi um outro ser humano. O fato de nós, humanos, termos essa relação, ela só irá ser ordenada se nós tivermos um ser, a nossa imagem, né? Nós somos imagem e semelhança de algo que nos puxa. Santo Agostinho já dizia que quando nós não nos reconfortamos em Deus, né? Não se apoiamos, né, como São João, né, deitado no peito de Jesus Cristo na Santa Ceia, mas se nós não procurarmos Deus efetivamente, enquanto nós não tivermos Deus dentro de nós teremos um coração inquieto. E essa inquietude, essa agitação, o povo perdido, é porque não tem Deus no seu primeiro plano. Porque a ordem está como ele ordenou. Então, como ele ordenou, nós vamos entrar no mérito das outras coisas. Aquecimento global, direito à vida, mudança climática, direito de propriedade, porque tudo isso decorre do quê? Da mudança do homem como ser incompleto, né? O único ser completo que não depende de nada é Deus. Nós somos seres repletos de acidentes, né? Nós só encontraremos ali, no homem, a resposta para as mudanças. Não é alterando uma lei da função social da terra que você trará, de certa forma, uma solução para a falta de alimento ou acesso à propriedade ou acesso a alguma... Não! É você trazendo na consciência do homem, no coração do homem, aquela atitude de caridade. Não se muda a lei para mudar os homens, se mudam os homens para no futuro você não precisar da lei. Agora, em um mundo onde você tem uma dramática campanha para salvar cães de rua de serem sacrificadas na Rússia, na BBC News, com um escândalo e cães, imagine, uma dramática campanha, né? E pá, e mídia, aquele negócio, você vê a mesma repercussão onde das 121 milhões por ano de gravidezes que ocorrem no mundo, 60% delas acabam em aborto, 45% não são feitos de forma segura. Ou seja, 60% dos 120 dá uns 70 milhões de abortos por ano, 70 milhões de assassinatos de bebês no ventre, 45% feito no açougue, e você tem uma foto da risadinha de métodos contraceptivos que o resultado é o mesmo. É o assassinato de bebês no ventre. Mas você vê a comoção? Você vê a comoção social daquelas pessoas? A mesma comoção de pegar o cavalinho, colocar no barquinho
e fazer todo aquele negócio? O animal é importante? Eu não vou entrar no mérito dessa discussão porque eu não vou usar os mesmos argumentos. Porque isso é vida. A vida humana importa. Os animais importam? Importam. Beleza. Mas são os animais. Não foi o macaco que nomeou Adão e Eva, foi Adão e Eva que nomeou o macaco. Ao contrário. Vocês conseguem compreender? Se nós não compreendermos aonde é a nossa posição na realidade, no mundo, qual é a nossa função aqui na Terra, de entendermos que nós temos que nos elevar, nós temos que procurar, com a graça de Deus, melhorarmos diariamente, nós não vamos conseguir discutir direito de propriedade e mudança climática, entre outras coisas. Nós vamos ficar patinando, porque todas as discussões que eu vejo de mudança climática, por exemplo, envolve algumas discussões, existe um excesso populacional. Sim, tem escritores que advogam contra as mudanças climáticas, mas advogam a favor, por exemplo, do controle populacional. E aí a gente já sabe quais são as pautas do controle populacional. Não vai, cara. Não vai. E eu não quero nem tratar no tema da existência ou inexistência da mudança climática, nem nada. Eu estou apenas aqui hoje para dizer o seguinte: não adianta ficar mudando o Código Civil, acreditando que mudando o artigo 1228, sei lá qual, que move condições sociais, econômicas da função condicional, proprietário, enquanto nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. E agora nós temos um Estado para ajudar a reconstruir. Nós temos pessoas para ajudar. Lá é o que importa. Vamos começar a pensar no que realmente importa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade, andrepirajá.com.br. Vamos levar a informação para frente. Fiquem com Deus, uma ótima semana.